Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Alírio, sou professor de História, sou novo professor de vocês, vou dar aula de História e Geografia para os sextos anos, para as outras turmas apenas aula de História, e é um prazer estar com vocês. Vamos começar então a nossa aula de Mesopotâmia. É, Primeiro vamos começar analisando o contexto geográfico, não sei se dá para perceber aí. A Mesopotâmia ela se encontra numa região conhecida como Crescente Fértil, que é essa região em verde. Por que Crescente Fértil? Porque dá para perceber aqui que é uma área que é perto de rios. E isso faz com que essas terras sejam mais férteis, né? Só lembrar de que quando você vai plantar alguma coisa, você vai é, ter uma horta ou algo do tipo, você precisa de terras boas, né? E isso a água coopera muito. Então, por conta de estar perto de rios, as cheias desses rios fazem com que o rio encha, transborde e quando ele volta ao normal, as terras em volta são terras férteis, terras boas para plantar. Por que isso é importante nessa época? A gente lembra que na pré-história, os primeiros povos descobriram a agricultura. Isso é de total importância para as primeiras civilizações. Eles deixam de ser nômades, eles deixam de ser povos que andam e circulam procurando atrás de alimentos e eles passam a produzir o próprio alimento. E para produzir o próprio alimento, eles se estabelecem nas regiões que têm terras mais férteis, ou seja, na beira de rios. Então, a Mesopotâmia, que tem esse nome porque Meso é entre e Potâmia é rios, ou seja, essa é uma área entre rios, tá? Essa região atualmente é onde é o Iraque, tá bom? Mas nessa época a gente chama de Mesopotâmia, tá? Aqui, ó, Mesopotâmia entre rios, entre o rio Tigre e o Eufrates. O Egito também faz parte do Crescente Fértil, mas a gente vai trabalhar o Egito mais para frente. O que é muito importante da Mesopotâmia? Na Mesopotâmia vai surgir a escrita. Isso para a história é de suma importância. Por quê? A gente define que a história começa a partir do surgimento da escrita. Ou seja, antes da escrita, você tem a pré-história. Porém, esse termo já está sendo revisitado. Por quê? Porque passa a ser um termo um pouco preconceituoso, vamos dizer. Porque nem todos os povos desenvolveram a escrita. Ou seja, se partir desse pressuposto, os povos que não têm escrita não têm história, o que é mentira, tá? Então, em alguns lugares a gente vai usar o termo história pré-literária para se referir à pré-história, mas usar o termo pré-história não é errado, tá bom? Quais que são as principais civilizações na Mesopotâmia? São os sumérios, os babilônicos e os assírios, tá bom? Essas são as civilizações mais importantes dessa região, porém existem outros também, tá? Aqui está um modo de produção asiático. Por que modo de produção asiático? Porque foi um modo de se estruturar essas civilizações e ele é conhecido como modo de produção asiático. Porque aqui, ó, vou voltar aqui. Essa região da Mesopotâmia fica no Oriente Médio, tá? Só que o Oriente Médio faz parte da Ásia, tá bom? Daqui para lá é a Ásia. Diferente também do Egito, que o Egito já é África. Sim, o Egito é parte da África. E a Mesopotâmia aqui faz parte da Ásia, tá? Então, a forma como essas civilizações vão se estruturar, que é um chefe de Estado ou grupos de
sacerdotes, tá? Então, em alguns lugares era um chefe de estado, né, um rei, ou era até mesmo grupos de sacerdotes que comandavam a região, tá? Sim, a religião era muito importante para esse momento e para essa região, tá? O que é interessante de se analisar na Mesopotâmia é que essa relação de reis e servos é de que era quase que uma sociedade dividida em castas, ou seja, alguém de baixo não podia subir, sabe? Um servo não viraria rei, um rei não viraria servo e vice-versa. E existe sim escravidão, né? Existe diferença do servo e do escravo. O servo é quem nasce nessa região e ele trabalha, mas ele trabalha de forma remunerada, tudo mais, pelo rei. E o escravo, que é alguém endividado ou, né, vamos dizer, alguém que perdeu uma guerra ou estava endividado com o Estado, tinha alguma dívida e ele paga essa dívida de forma de trabalho escravo, tá? A escravidão, como a gente conhece, como a gente lembra muito, ela vai surgir bem mais depois. Nessa época, a escravidão ela tinha outra forma de ser, tá? Aqui, a economia. A economia ela era totalmente estruturada na base da agricultura, tá bom? Lembre-se que esses povos eles se estabeleceram na beira dos rios por conta das terras férteis. Ou seja, esses primeiros povos eles vão trabalhar com base na agricultura. O seu grande forte é o trigo e também a cevada, o trigo para fazer o pão e a cevada para fazer algumas bebidas, no caso a cerveja. Em alguns casos se utilizava animais, tá? O comércio era através de escambo ou trocas, né? Não tinha dinheiro físico nessa época, ou seja, se a minha cidade produzia bastante trigo, mais do que a gente precisa, essa sobra de trigo eu troco com outra cidade que tem algo que eu preciso. Ou seja, a cidade vizinha tem mais cevada do que trigo. Eu troco o meu trigo em troca da cevada deles. Entende? Só dando um exemplo. Ou seja, não tinha dinheiro. A forma de fazer comércio era através de trocas. Tá? Algo que é muito importante é a gente lembrar das construções de diques. Né? O que eram esses diques? Diques são essas construções aqui, ó, que faz com que a água do rio entre e ajude a levar água para as regiões onde é feito as plantações. Isso ajudava tanto a se ter um controle da irrigação da água na plantação, quanto ajudava nas cheias, que as cheias não atingiam tanto as casas, porque tinha por onde a água correr, e quando ia dar a cheia, a água entrava e a água já ia direto na onde estavam as plantações e não inundava as casas. Então os diques era tanto para ajudar as plantações quanto para proteger as cidades das cheias, tá bom? Cultura e religião. Por que eu coloquei aqui cultura e religião como primeiro lugar? Porque era muito importante, tá? A religião era totalmente atrelada ao Estado. Isso fazia com que um sacerdote ele tivesse uma voz tão importante quanto o rei, entende? Então, se um sacerdote dissesse que não, às vezes o rei, mesmo querendo dizer que sim, ele falava que não, e a voz do sacerdote tinha muita importância nisso. Vocês estão vendo aqui a imagem de um dos deuses da Mesopotâmia.
É interessante que o Egito ele vai ser muito influenciado pela Mesopotâmia depois, por conta de vários deuses, né? Isso daqui a gente chama que a religião deles de antropozoomórficos. Ou seja, por que antropozoomórficos? Antropo é de homem, né? Antropologia, né? Tudo mais. Zoo, só lembrar de zoológico. Zoo é animal e mórfico é forma, ou seja, tem uma forma de humana e animal. Ou seja, os deuses da Mesopotâmia, eles têm formas tanto humanas quanto animais. Aqui dá para ver um rosto humano, uma asa de uma ave e um corpo de um cavalo. Parece de um cavalo mesmo. E isso vai ter muito no Egito também. Só lembrar das pirâmides, que eram... das pirâmides não, da esfinge, né? Das esfinges, que eram corpos de leão e rosto humano, Anubis, que tinham o corpo humano e a cabeça de lobo. Mas daí a gente vai trabalhar depois na aula de Egito, tá bom? A escrita, né? Como eu falei, o surgimento da escrita ela é de total importância para essa época. Nesse período começam a surgir essas primeiras escritas, que são em desenhos, mas que cada desenho representava alguma coisa, entende? Não sei se vocês estão reparando aqui, ó. Cada desenho representa uma palavra, uma frase, tá? Isso a gente vai chamar de escrita cuneiforme. Depois eu vou deixar o slide para vocês, vou deixar escrito também, tá? Escrita cuneiforme. Essa primeira forma de escrita é a escrita pictográfica. É só lembrar de picto, né, de pixel e tudo mais, e picture, que é imagem em inglês, né? Então, pictográfico, ou seja, eram escritas em formas de desenho. E depois passou a surgir a escrita aqui, ó, do lado aqui, a escrita fonética, ou seja, cada palavra era referente ao som que ela emitia, que é a escrita que é mais próxima à nossa atualmente. A nossa escrita ela é fonética. Com o tempo, a cuneiforme vai ficando mais de lado, mas depois de muito tempo. Mas a cuneiforme de forma pictográfica foi a primeira forma de escrita, tá bom? Ela é muito importante porque a partir daí vai surgir leis, né? As primeiras leis escritas, né? Porque daí você precisa ter uma série de regras nessas primeiras civilizações. Os reis começam a instituir regras e leis para essas primeiras civilizações. Tanto que a primeira, que é o Código de Hammurabi, né? O nome do rei era Hammurabi, e ele determina esse conjunto de leis, que vai ficar conhecido como Código de Hammurabi. Vai ser a primeira forma de conjunto de leis que a gente vai conhecer na história. E ela vem graças à escrita, tá bom? Arquitetura monumental. É muito interessante porque nesse período as primeiras arquiteturas elas vão ser gigantescas, assim, grandiosas, não tanto quanto no Egito, mas elas vão ser muito grandes. Mas essas grandes arquiteturas elas estão totalmente atreladas ao poder do Estado, ou seja, elas são grandes porque elas querem mostrar o poder dos reis, tá bom? Lembra, quem é mais religioso e tudo mais, vai saber aquela história da Torre de Babel. Então, a Torre de Babel ela surge nessa época, né, por conta no Império da Babilônia, que é eles queriam construir uma torre tão grande que queriam chegar no céu. Essa história está na Bíblia e é muito conhecido já porque nessa época já se construíam monumentos muito grandes, tá bom? E para finalizar a religião, né? Voltando um pouco à religião,
A religião era politeísta. O que significa isso? Poli significa muitos e teístas, Deus, tá? Ou seja, era uma religião de muitos deuses. Não era uma religião de um único Deus ou de dois deuses, eram vários deuses. Ligado à natureza, ou seja, várias mitologias eram associadas à natureza, ou seja, a chuva, a crescente do rio, o raio. Então, cada uma dessas coisas eles atribuíam a um deus. Antropomórfico, que eu já expliquei, e ligado ao Estado, que eu também já expliquei, que eram a influência dos chefes da religião nas decisões políticas. Tá? Gente, foi isso. Essa foi só uma pequena aula de Mesopotâmia. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Estarei sempre à disposição e vou deixar um material de suporte, tá bom? Tchau, gente.